Bom dia, problemas técnicos, amigos. Bom dia, tudo bem? Foi eu que caí, não, foi só o celular. Tem que ajustar, vocês me desculpem. Muito bem, bom dia. Aos domingos a gente estuda o livro Pensamento e Vida e a gente está fazendo hoje capítulo 24, tudo bem? Bom dia. Vamos iniciar então com a nossa prece. Senhor Jesus, amado Mestre, Senhor, nos entregamos à Tua seara de amor, de compreensão, de trabalho, imaginando, Senhor, que estamos seguindo pelos caminhos que o Senhor mesmo seguiu, naquela Cafarnaum distante, entre pescadores humildes, irmãos que ainda se encontravam num período de vida bastante distanciados do momento atual, irmãos que viram a luz, sobretudo não titubearam, te seguiram, Senhor, com bastante humildade, com bastante perseverança. Senhor, evocamos agora essa humildade e essa perseverança para que possamos melhorar os nossos dias, possamos plantar melhor para colher melhor. Obrigado, Mestre Jesus. Obrigado, amigos. Obrigado a todos aqui que nos escutam. Vamos lá, gente. Hoje a gente está estudando capítulo 24, Humildade, do livro Pensamento e Vida. Humildade é pouco compreendida por nós aí, pela humanidade. Lendo esse capítulo, estudando esse capítulo, preparando o estudo para hoje, nós percebemos isso, que a gente não compreende ainda o que é humildade, porque julgamos, por exemplo, humildade ser a falta de querer as coisas, né? A falta de alçar voos mais... eu não quero errar as palavras, voos mais audaciosos, né? Humildade é não desejar muito da vida, e esses são... Humildade, a gente usa humildade como sinônimo de falta material, né? A pessoa é humilde, muitas vezes o humilde quer dizer falta de grana, né? Tô sendo direto. Então, a gente não entendeu ainda o que é humildade. Foi essa reflexão que eu fiz comigo mesmo, estudando e lendo esse capítulo importante, todos são, mas esse que tocou muito meu coração, né? Através da obra do Emmanuel. Ele diz assim, a humildade por força divina reflete-se luminosa em todos os domínios da natureza, os quais expressam efetivamente o trono de Deus, patrocinando o progresso e a renovação. Então, a linha divina, o que Deus determinou para a gente aqui na Terra, é que nós devemos progredir e nos renovar sempre. Essa não é uma novidade para todo mundo, né? Mas qual progresso? Qual renovação? Né? Qual é o caminho que nós devemos trilhar? O que é essa força divina, né, que nos impele à frente? Que o Emmanuel está chamando aqui de humildade. Porque vejam bem, a natureza, excetuando o homem, né? O homem faz parte da natureza, mas imagine que a gente possa colocar o homem ao lado agora para estudar a natureza sem o homem.
A natureza sem o homem, ela acata toda a lei divina, né? Todas as determinações divinas, sem alarde, sem revolta. Né? Ela acata de uma maneira humilde. É essa a metáfora que o Emmanuel está usando, é essa a comparação que o Emmanuel está usando. Eu não sei se vocês repararam, mas eu não estou nem lendo o jornal, não estou nem falando das notícias mesmo, né? Estou dizendo das nossas observações. Nós estamos vivendo aí no período de pandemia, todo mundo sabe, não é novidade, acho que todo palestrante fala disso, né? Eu não vou chover no molhado, tá? Mas esse processo que a gente está vivendo está sendo importante para a humanidade. Eu sei que muitas pessoas têm sofrido, muitos perderam emprego, as pessoas não sabem muito que direção tomar, tem muita incerteza, mas pensando na natureza, né, excetuando o homem dela, de uma maneira didática para hoje, vocês repararam o tanto que a natureza, tirando as queimadas dos últimos dias, né, mas o tanto que a natureza evoluiu nesse tempo? Vocês puseram reparo nisso? Gente, eu tenho visto passarinhos de todos os tipos, animais. Ontem eu vi, voltando para casa à noite, uma família de capivara, num lugar que eu nunca tinha imaginado que teria capivara ali, mas era uma família, eram 30, 40 capivaras. E capivara é um baita de um bicho, uma grandona, chega do tamanho de um cachorrão grande, assim, é bem grande. As próprias árvores, florestas, os rios, tudo se regenerou no momento que o homem se trancou dentro de casa. Principalmente nos primeiros 30, 40, 50 dias do início da pandemia aqui no Brasil. Veja o tanto que a mão do homem, ela ainda ela é uma interferência maléfica para a natureza, excetuando o homem da natureza. Isso aí é só para maneira didática. O homem faz parte da natureza. Nós não conseguimos tirar esse elo da corrente, tá? Nós fazemos parte da natureza, só a fins de estudo. Então, a humildade é aceitar as coisas, não é só um aceitar, mas é compreender e acatar que a lei divina te quer junto, né? Coloca você junto nessa corrente, coloca o homem junto à corrente. Mas, quando nós nos desviamos do bom caminho, né, quando nós usurpamos, né, os bens que não são nossos, a gente age contra essa grande força que é a humildade. Olha como a humildade vai ganhando um colorido que ela não tinha pra gente, né? A gente imagina que ser humilde é acatar, simplesmente aceitar tudo que acontece com a gente. Não é bem isso, né? Humildade é entender que nós somos elos de uma mesma corrente, todos aqui na Terra, tudo. Diz o Emmanuel: magnificente, o sol, cada dia, oscula a face do pântano sem clamar contra o insulto da lama. Olha só. A flor sem alarde incensa a glória do céu. Né? A natureza, excetuando o homem, ela se coloca no lugar dela. Por quê? Porque ela não tem outra opção. A flor, ela não tem opção de querer não ser mais flor, né? O sol está lá brilhando, é o trabalho dele. E nós? E a humanidade? Toda a natureza se revela pela humildade de contribuir integralmente para a evolução dos orbes, da própria criação coletiva divina, colocando-se em seu próprio lugar, sem nunca desanimar ou maldizer os desígnios de Deus. Ou seja, a natureza, ela deveria, e ela o faz, excetuando o homem, tudo que Deus determinou.
O rio ele corre do jeito que a natureza deseja. As praias, elas estão exatamente nos pontos onde Deus imaginou que seria legal elas estarem, que funcionaria para o elo, para a corrente toda. Então, os animais trabalham dessa forma, né? Tudo isso é força, humildade. A carência da humildade, que no fundo é reconhecimento de nossa pequenez diante do universo, surgem na alma humana doentios enquistamentos de sentimento. Olha só, gente, a carência da humildade. Então a falta de se colocar de uma maneira humilde perante a humanidade, que é só possibilitada ao homem, porque o resto da natureza, toda a natureza, excetuando o homem, não tem essa escolha. Não tem essa escolha. Então, quando nós deixamos de ser humildes nesse sentido que a gente está trabalhando hoje, é de fato, segundo o Emmanuel, reconhecer que nós somos muito, muito, muito pequenos diante do universo. Ora, Daniel, mas a falta da humildade deveria ser o contrário. A pessoa não é humilde e ela toma as rédeas por si. Pois é, mas a todo momento nós nos deparamos racionalmente com o fato de nós não termos o poder sobre nada na natureza. Percebam. Gente, a gente não consegue controlar filho em casa? Consegue? Nós temos dificuldade de educação das crianças dentro da sua casa. Você que provê a casa, né, de bens materiais, você que sai para trabalhar, você e sua esposa, vocês que escolhem a roupa que as crianças vão vestir, pelo menos as crianças pequenas. E muitas vezes a gente não tem ascendência sobre elas. Ah, mas elas são espíritos revoltados que vêm numa outra vida. Nós não estamos falando disso. Não estamos falando disso. Nós temos dificuldade de lidar com os nossos próprios poderes, com as nossas próprias trivialidades da vida. Quanto mais tomar as rédeas da vida e sair por aí fazendo o que deseja, né? Eu não estou dizendo que nós temos que ser submissos, nós vamos chegar nisso, tá? Submissão não é o que Deus desejou da gente, nunca. Mas tem uma parte que nos cabe nessa criação, uma parte. E ali está restrito as nossas possibilidades de escolher. Por quê? Porque a liberdade, ela está a liberdade das minhas ações, elas estão em perfeita sintonia com as minhas responsabilidades, com aquilo que eu consigo arcar. Eu não sou responsável por tudo, porque tem algumas coisas que nós ainda fazemos no automatismo, né, dos sentimentos doentes. A gente precisa compreender. Então, as vivências têm essa forma de nos educar. Nós somos educados, muitas vezes, muito mais pelos erros do que pelos acertos. Já pensaram nisso? Que o erro, ele tem uma força didática muito grande, porque ele nos chama, por exemplo, à reparação pela dor, né? A dor, ela é inesquecível. O sentimento da vitória por um acerto, muitas vezes, ele fica tamponado pelo sentimento da euforia, né? Ele fica ali e o aprendizado fica por acontecer, não acontece. Então, às vezes, ou quase sempre, as dores nos fazem crescer, nos fazem melhorar, porque ela tem um grande componente educacional nas nossas vidas. Então, tudo isso tem a ver com o espaço em que nós estamos colocados por Deus na nossa vida. Você não consegue ser o que você não veio para ser. Olha, nós não estamos tolhindo a vontade das pessoas, não é isso, tá? Não entendam dessa forma. Mas nós temos direcionamento nas nossas vidas.
existem chamamentos, planejamentos reencarnatórios, teias de irmãos, de famílias, de acontecimentos na Terra que estão dependendo daquela atitude nossa. É muito grandioso se a gente for pensar nisso. Eu tenho um conhecido que conta que o sonho da vida dele, assim, um sonho muito particular, né? O sonho é particular. Muitas vezes você não imagina o que o cara que está do seu lado imagine, né? Você não consegue ter a certeza de nada do outro, nem da gente mesmo, né? Mas essa pessoa, o sonho da vida dele era ser um esportista. E ele era muito bom. Ele era muito bom. E as pessoas que o conheciam ali na idade de 15, 16, 17 anos, que perderam contato, quando foram ter contato lá na frente de novo, 24, 25, tinham certeza que ele tinha se tornado aquele grande esportista que ele desejava ser. Mas a vida não tinha traçado esse caminho para ele. O esporte foi importante ali numa fase pré-adulto, mas quando ele se tornou adulto, os caminhos foram ficando difíceis para ele se manter ali esportista profissional. Não deu certo. Não deu certo. Ele teve um outro rumo a tomar. Mesmo contrariado, ele teve um outro rumo a tomar. Hoje entende, em conversas, hoje ele entende, né, que aquilo ali não era realmente o caminho. Por quê? Era uma forçação de barra. É a mesma coisa de uma pessoa que tem a medicina como grande aptidão, né? Tem as mãos leves, o pensamento ligado às questões da medicina, das pesquisas. Ele desejar, não, eu não quero ser médico, eu vim aqui para ser piloto de avião. Olha, mas as suas virtudes todas caminham para um lado. Por que você está se desvirtuando para um outro lado? Ah, porque eu quero. Esse eu quero é perigoso. Né? Esse eu quero é perigoso. Então, o que nós estamos dizendo é que existem alguns pontos das nossas vidas que eles apontam para uma direção. E é importante que a gente entenda com humildade que essa direção é a direção segura, é a direção com que Deus espera que nós sigamos agora nesse momento. Gente, é longe de tolir a vontade das pessoas, não é isso, e não entendam assim, tá? Não tem nada escrito, não tem nada pronto, mas existem tendências nos seres humanos. Existem mulheres, por exemplo, que estão vivendo hoje, né, nessa encarnação, agora que nós vivemos juntos aqui, que não têm a graça de terem filhos, não é assim? Por mais que tentem, por mais que façam tratamentos, né, de todos os tipos, não conseguem engravidar. Não tem, vocês não conhecem gente assim? Tem gente na minha família assim. Então aí você vai dizer assim, olha, mas por que Deus está sendo assim? Né? O que será que aconteceu? Nós não vamos entrar nesses meandros, mas estão dizendo que o caminho ali não era esse, né? Não era esse. Tudo isso, compreender todo esse jogo de energias que cabe nas nossas vidas atualmente, é passar pela senda da humildade, é entender que cada um de nós faz parte de um grande círculo, né? De uma grande corrente. Somos elos de uma mesma corrente e cada elo tem a sua função. Cada elo tem a sua função. Nós viemos aqui para exercer uma função na Terra, 1, 2, 3, algumas funções. Aquelas que não nos cabem deveriam ser passadas, né? Mas a gente muitas vezes insiste. Muitas vezes insiste. Diz Emmanuel que a carência de humildade, que no fundo é reconhecimento de nossa pequenez diante do universo. Então, repetindo a frase que nós já lemos, a carência, a falta da humildade é entendimento de que nós somos pequenos de fato. Pelo menos o entendimento da vida para conosco, né?
Nós somos pequenos quando a gente não compreende a humildade. Aí que nós nos tornamos menores ainda, porque é importante nós nos colocarmos nos nossos lugares. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, item 11, Lacordaire nos fala sobre o orgulho e a humildade. É uma mensagem comprida, grande. A gente pegou só uma frasezinha, um parágrafo. Ele diz assim, ó, a humildade é uma virtude muito esquecida entre os homens. Gente, humildade está longe de ser falta de grana, está longe de ser, como se diz, servidão, está longe de ser falta de desejo. Né? Humildade é uma coisa muito maior que isso. E ele continua, e os grandes exemplos que dela tiveram foram muito pouco seguidos. A humildade é muito pouco seguida na Terra. Será que sem humildade poderemos ser caridosos para com o nosso próximo? Ele faz essa pergunta para si mesmo e já responde, claro que não. A humildade iguala as criaturas. Essa é o fragmento fraseal. A humildade iguala as criaturas. Se a gente dissesse, ligasse a câmera aqui hoje e falasse assim, pessoal, guarda uma frase para o nosso estudo de hoje, não tem mais estudo, é só uma frase. A humildade iguala as criaturas. É o mantra. A humildade iguala as criaturas. Eu sou igual a todos vocês, sendo professor de educação física. Eu tenho um amigo que está assistindo a gente aqui, que ele era ligado no comércio, já teve lojas de moto, conhece muito sobre motor, meu amigo Rossini. Minha amiga Ivanir, a melhor despachante da cidade. Minha amiga Joyce, eu acho que ela é doceira, porque ela posta doce de tudo que é jeito na internet. Minha amiga Sandrinha, essa dona de casa e mãe sensacional, trabalha também, né, Sandrinha? Jornada tripla, os outros eu não conheço. Ah, minha amiga Ana Maria. Então, assim, a humildade iguala as criaturas, amigos. Sejamos humildes dentro do nosso posicionamento, né? Dentro do que nós somos, dentro do que Deus determinou pra gente. Sem a humildade, volta Emmanuel, sem a humildade a criatura sente-se proprietária exclusiva dos bens que a cercam, olha só. Converte a própria alma em cidadela de ilusão, dentro do qual se recusa ao contato com as realidades fundamentais da vida. Olha só, gente, como exatamente o que a gente está dizendo, a realidade fundamental das nossas vidas. Né? O que eu vim fazer aqui? Se você ainda não descobriu, para um pouco, respira, para tudo que você está fazendo. Domingo é um dia bom para a gente parar. Para um pouco, respira, vai até a esquina, não pense em nada. Olha para o lado, deve ter um ipê florindo, eles estão lindos. Dá uma caminhada, dá uma volta no quarteirão, aproveita esse sol, tem um sol aí maravilhoso hoje, quente, gostoso. Gente, paremos de reclamar do sol e do calor de Ribeirão, viu? Tristeza é neve, meus amigos. Aqueles dias cinzas, frios, ninguém sai na rua. Paremos. Estou falando para mim. Então, sai um pouco, para. Né? Percebe a natureza. Para um pouquinho. A gente vive numa loucura da vida. Para um pouco, respira. Se entrega à natureza de uma forma humilde. Né? Se recoloca nessa corrente. Seja o elo faltante na corrente ali que Deus determinou para todos nós. Aí, naquele momento, você vai respirar e vai perceber que você faz parte disso tudo.
com alguma sorte, nós perceberemos qual é a nossa função nessa corrente. Porque a humildade iguala as criaturas. Nós somos tão importantes quanto os elos mais fortes que nós enxergamos na corrente. Aquele elo que você imagina que te sustente, você é tão forte quanto ele. Só que muitas vezes nós esquecemos disso e a gente não se coloca nessa posição. A humildade não é servidão, é sobretudo independência. Isso é Emmanuel, independência. Liberdade interior que nasce das profundezas do espírito. Liberdade interior parece antítese, parecem coisas confrontantes. Mas não é. O Emmanuel está lembrando de passagens do Evangelho, e o Emmanuel é um grande estudioso de Paulo apóstolo. E o Paulo fazia uma metáfora sensacional, e está em todas as últimas epístolas que ele escreveu lá na Bíblia, no cânone bíblico. Uma delas a Timóteo, a Tito, a Filemão, aos Coríntios não, aos Efésios, eu não sei se tem mais algumas, mas em várias epístolas, o Paulo, ele sempre começava a carta, epístola é uma carta, ele sempre começava uma carta, epístola, falando do remetente, né? Quem vai enviar a carta? Antigamente não tinha, né, gente? Envelope, você punha a carta dentro, fechava, punha o selo e mandava. Não tinha nada disso. Era um rolo, né? Com um selo provavelmente em cola quente, né? Para ninguém abrir, não violar. Então o remetente estava dentro. Você recebia um rolo lá, um rolo de papiro, lá no primeiro século. Você recebia aquele rolo e você não sabia quem que estava mandando aquele rolo, a não ser que você perguntasse pelo remetente para a pessoa que te entregou em mãos. Aí você abria, é para você, tá no seu nome. Aí você abria e tinha um remetente, que era o início da epístola do Paulo. E o Paulo, ali naquele momento, dizia: eu, Paulo, o apóstolo do Cristo, em nome de nosso Senhor Jesus, designado pessoalmente pelo Mestre como apóstolo, estou aqui te escrever da cidade de tal, desejando muito ter convosco. Então ele escrevia ali um remetente, era a apresentação dele: olha, eu sou esse aqui que estou escrevendo para você. Nessas epístolas que a gente falou aqui, as últimas, né, eu me recordo dessas: Efésios, Tito, uma delas a Timóteo, não sei se é a primeira ou a segunda, uma delas. Ele se diz prisioneiro do Cristo. Ele estava na cadeia, ele estava preso em uma das suas prisões, porque ele ficou preso mais de uma vez, se eu não me engano 3. A última ele saiu de lá para ser decapitado. Em uma das prisões, nessas prisões ele escrevia, deixavam ele escrever, né? Eu acho que na última ele não pôde escrever, mas nas duas primeiras sim. E ele se dizia prisioneiro do Cristo. Olha a metáfora que o Paulo estava dizendo. Ele não estava falando que ele estava preso lá na cidade de Roma, por exemplo. Não, isso era querela para aquele homem. Qual era a prisão que ele estava se referindo? Olha a metáfora paulina. Sem algemas, sem entraves, eu sou o prisioneiro do Cristo. Ele se definia assim: preso à vontade do Senhor. Por isso que ele dizia: não sou eu mais quem vive, é o Cristo quem vive em mim. Eu já compreendi que eu sou esse elo aqui nessa corrente, que é igual a todo mundo, e a minha função é essa aqui. Então, humildemente, eu me coloco dessa forma: eu sou prisioneiro do Cristo. É o exemplo da humildade, apesar de muitos historiadores ou muitos pensadores imaginar Paulo como um cara arrogante, prepotente, falava alto, não deixava ninguém conversar, porque ele gostava de discursar.
Não, ele era o prisioneiro do Cristo, ele estava fazendo o que Jesus determinou para ele. E lógico que Jesus estava fazendo com todos aqui na terra o que Deus determinou para ele, porque Jesus foi o maior médium da humanidade. Né? Ele é o maior médium da humanidade. Ele é médium de Deus. A conversa dele era num outro padrão, né? Era com Deus, com o chefe. Então, entenderam o que é humildade? Um homem que falava sozinho, Paulo falava sozinho, falava por ele mesmo. Discursava em qualquer lugar. Não podia ver um banquinho. Não se incomodava com o que os outros pensavam dele. Ele fazendo o trabalho dele. Durante mais de 30 anos, 30 e poucos anos, comendo do que tivesse no caminho. Ele não carregava marmita, ele não carregava provisões, não tinha nada disso. Ele comia o que tinha no caminho. Isso não é confiança? Isso não é humildade? E tem algumas pessoas que ainda dizem que o Paulo era arrogante e prepotente. Tá bom. Mais humilde que isso, eu não sei. Porque a humildade não é, como diz o Lacordaire, ela é uma virtude há muito esquecida, ela é uma virtude que a gente ainda não compreendeu. O Emmanuel diz isso também no texto claramente aqui pra gente o tempo todo. Já caminhando para o fim, nós fomos buscar no livro Alvorada Cristã, do espírito Neio Lúcio. Tá? Neio Lúcio é o mesmo que Cneius Lúcius, o avô da Célia Lúcius, no romance do Emmanuel, 50 anos depois. É o mesmo espírito que volta, vive com o Chico aqui no Brasil. Era o pai do seu Rômulo Joviano, ou era o próprio seu Rômulo Joviano, era o chefe do Chico, lá em Pedro Leopoldo, e ele escreve esse livro, depois que ele desencarna, e assina Neio Lúcio. Lição 47, Alvorada Cristã, o ensino da sementeira. Existia um fazendeiro muito rico, e ele tinha um filho de 15 anos, e um dia ele disse para esse filho: filho meu, todo homem apenas colherá daquilo que planta. Cuida de fazer bem a todos para que sejas feliz. Isso não é humildade? Então faz o bem sempre, meu filho, faz sempre. Só que o filho, ele tinha 15 anos. Quem tem adolescente aqui em casa sabe o que é isso, né? Você fala com um menino lá de 15, 16, 17 anos, é como se você não tivesse falado nada, né? E aí ele falou, só que o filho ouviu, mas não ouviu, né? Ouviu, mas não tomou nenhuma atitude, não, achou que o pai estava exagerando. E aí passou um tempo, o pai adoeceu, né? Desencarnou, a vida foi impondo várias amarguras a esse jovem, a mãezinha também, né? Teve um desencarne cedo. As duas irmãs se casaram e mudaram, foram embora, e ele se viu sozinho na herdade do pai, pegou todo aquele dinheiro, vendeu tudo e saiu pelo mundo. Precisamos dizer que a história que o Neio está contando para a gente, Neio Lúcio, esse espírito jovem, ele nunca mais cogitou semear o bem, né? Em contradição com aquilo que o pai pediu para ele no início da história. Os anos se desdobraram uns sobre os outros, ou seja, foi acontecendo o tempo e ele chegou na idade madura sem ter nada de material. Ele não tinha mais grana, tinha torrado tudo que o pai tinha deixado em bebida, em vícios, em droga, e estava vivo. E muitas vezes o espírito do pai se aproximava dele para tentar tocá-lo, né? Filho, se reaproxima de Deus, né? Volta para aquele caminho que Deus determinou para você, né? Seja humilde. E o menino não se atinava a isso, né? Peregrinou por muitos lugares, por muitos climas, até que um dia sentiu imensa saudade do antigo lar e voltou ao pequeno burgo que o vira crescer. Antes disso, quando os pais ainda eram vivos,
ele tinha, em determinado momento da juventude dele, plantado um cajueiro. Lá quando ele era jovem ainda, tinha plantado um cajueiro. E além desse cajueiro, ele também tinha empreendido um serviço onde nascia uma grotazinha d'água lá na herdade da família. Nascia a água vem do lençol freático, né? Os rios são formados disso, os córregos. E ele sabia que ali tinha uma grota d'água, ele fez um trabalho, ele escavou aquilo, preparou e fez um poço. Cercou com tijolos, ele fez um poço d'água ali, que passou a servir água para as pessoas que moravam ali. E um outro trabalho que ele fez ainda na juventude foi levantar uma espécie de um paiol, né, perto dos caminhos, né, daquela região. Ele ergueu uma casinha simples, rota, para que servisse de apoio ali para as pessoas que caminhavam, né? Porque muitas vezes o viajante não tem onde dormir, não tem onde ficar, e ele fez um tetozinho para as pessoas ali que pudessem dormir, isso na juventude. E ele voltando depois já na madureza, completamente destrambelhado, mas com saudade. Olha a metáfora para a volta, né? A saudade. O cajueiro que plantara convertera-se em árvore dadivosa. Encantado, viu-lhe os frutos tentadores. Aproveitou para matar a fome. Ele tinha sede. Aí ele se recordou da corrente de água cristalina que ele mesmo havia beneficiado. Aí ele se sentiu frio à noite. E ele lembrou daquele barracão que ele havia erguido. Em breve, desceu a noite e sentiu frio. 2 homens caridosos ofereceram-lhe os braços e conduziram o velho ao asilo que ele mesmo havia construído. Então ele chegou e foi conduzido ao abrigo, esse barracão. Quando ele entrou no recinto, derramou muitas lágrimas, porque seu nome estava gravado na parede com palavras de louvor e bênção. O nome do rapaz, que já era um adulto, já era um senhor, né? Estava escrito nas paredes o nome dele, em homenagem a ele, sem ele conhecer, porque ele tinha feito exatamente aquilo tudo ali. Tinha construído aquilo tudo que servia para as pessoas que não tinham teto. E ele dormiu. Em sonho ele viu o Espírito do Pai, exclamando: aprendeste a lição, meu filho? Sentistes fome? E o cajueiro te alimentou. Tiveste sede, e a fonte te saciou. Necessitavas de um asilo, e te acolhestes ao lar que edificaste em favor dos que passam com destino incerto. Veja se isso não é a citação de Jesus, Mateus 25, capítulo 25, 31, 40. Tiveste sede e destes de beber. Tivestes fome e me destes de comer. Abraçando com ternura, por que deixastes de semear o bem? E aí o filho acordou, amanhã, desesperado, e vira para um servidor do lugar onde ele estava abrigado e diz assim: preciso urgente de uma enxada, eu preciso voltar a ser útil. Então nesse momento ele tinha compreendido, segundo o nosso espírito, né, e Lúcio, que dita essa mensagem para a gente hoje, ele tinha compreendido que a humildade é encaminhar-se na vida segundo Deus nos determina, com independência, sem servidão. E o Emmanuel termina o capítulo dizendo, refletindo-a, a humildade, do céu para a terra, em penhor de redenção e beleza, o Cristo de Deus nasceu na palha da manjedoura e despediu-se dos homens pelos braços da cruz. Por humildade, ele veio e trouxe para nós o exemplo da humildade. Tá bom, meus amigos? Um ótimo domingo para todo mundo, fiquem com Deus, obrigado pela paciência, beijo no coração.